A paz do Senhor a você, querida família. Vamos mais uma vez estarmos meditando juntos na palavra de Deus. Para tanto, vamos estar lendo um texto bíblico, como fazemos em todos os nossos vídeos. Neste momento, o texto está em Mateus, capítulo de número 5, versículos 9 ao 13. Portanto, vos orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos, outra vez a minha gratidão a todos que diariamente estão conosco aqui neste canal. Você que tem compartilhado, você que tem deixado o seu like, você que tem já se inscrevido, de gratidão, eu quero expressar as minhas palavras. E você que está chegando agora, faça isso também, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com o máximo de pessoas, porque assim nós vamos estar alcançando muitas outras pessoas depois de nós, tá bom? De coração a nossa gratidão. Vamos então continuar estudando a palavra de Deus. Nós estamos falando sobre o discipulado cristão e nós estamos falando em um tema que diz assuntos prioritários a serem ensinados no discipulado. E nós estivemos falando já em 2 vídeos anteriores que os assuntos prioritários citados são as principais doutrinas bíblicas ou as doutrinas bíblicas básicas. E aqui nós falamos sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o pecado de Satanás, a morte expiatória de Jesus, a fé, a salvação, a igreja do Senhor, a santificação, os dons espirituais, a ceia do Senhor e a segunda vinda de Cristo. Mas sobre essa questão de assuntos prioritários, eu disse que nós íamos continuar ainda falando sobre. E eu quero continuar falando com os senhores sobre a questão da palavra de Deus. É uma das coisas que o discipulador precisa realmente intensificar na mente do seu discípulo ou do novo crente, é a questão da palavra de Deus. Em que sentido? A sua leitura e estudo, não é? Orientação sobre isso. Ou seja, ele precisa motivar o novo crente à leitura bíblica da palavra de Deus. Nós hoje temos, graças a Deus, a oportunidade de termos acesso à Bíblia. E nós temos Bíblia de tudo que é tamanho. Eu digo, quando eu falo de tamanho, eu estou falando exatamente, literalmente, do tamanho da Bíblia. Você hoje usa uma Bíblia, pode colocar no bolso e levar ela para você ler onde você estiver. O que significa dizer que a facilidade de você andar com a Bíblia, ter a Bíblia com você, nós estamos desfrutando de um momento como nunca houve. E o discipulador precisa motivar, conscientizar o novo crente da leitura bíblica, da leitura da palavra. Porque eu volto a dizer, apesar de nós termos tantas oportunidades de termos conosco a Bíblia, o número de crentes que não tem o costume, a prática da leitura bíblica diária é muito grande. E o discipulado cristão é uma oportunidade para colocar isso na mente do novo crente, a importância da leitura. Jesus, um dia, ele disse, vocês erram por não ler as Escrituras.
Há um texto bíblico que diz: faltando profecia, o meu povo se corrompe. A palavra profecia ali no original significa o ensino da palavra. Quando nós temos a prática do ensino da palavra, entre tantos benefícios que pode promover a nossa alma, a nossa vida no geral, nós temos a oportunidade de conhecermos melhor sobre a pessoa que nós cremos nela, a pessoa de Jesus, a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito Santo. Então, a palavra de Deus ou a leitura da mesma deve ser motivada e ensinado ao novo crente. Em seguida, a oração, ensiná-los a orar biblicamente. Ah, pastor, orar biblicamente tem diferença? Tem. Nós estamos vivendo em um período que se difunde no meio cristão, se é que nós assim podemos dizer, que Deus parece ser um servo daqueles crentes ou dos crentes, porque é muito natural você ouvir alguém dizer nas suas pregações ou quando está orando: eu determino como que Deus vai fazer conforme a vontade dele. Mas a Bíblia diz que Deus, ele é soberano e ele faz tudo, mas quando ele quer fazer. Veja que o texto que nós lemos no início do nosso vídeo, Jesus está ensinando os discípulos a orar. E ele diz: portanto, orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Parece que Jesus está ensinando que quando a gente for orar, a gente tem que repetir essas mesmas palavras. Quando ele diz: orareis assim. Não, não é isso que Jesus está dizendo. Porque nem sempre nós vamos ter condições de repetir as mesmas palavras na oração. Mas se você observar em todo o texto que a gente leu, você vai observar que o que Jesus está mostrando aos discípulos é a dependência de Deus. Você pode usar essas palavras, mas você pode usar as palavras que o Espírito Santo colocar na sua mente e no seu coração na hora que você está prostrado de joelhos perante o Senhor. Cada crente, o Espírito Santo o inspira. Um texto bíblico diz que o Espírito Santo ele nos ajuda na oração. Muitas das vezes você vai ajoelhar, você não tem nem expressão, dadas as dificuldades que você está passando, mas o Espírito Santo vai te ajudar na oração. E as palavras que você vai citando na oração, você nem imaginava que poderia acontecer, mas elas surgem em forma de gratidão, em forma de reconhecimento, não é? Diante de Deus, e você vai falando, e você vai se sentindo um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa perante o Senhor. Voltando ao texto que nós lemos, o que Jesus está mostrando é que quando os discípulos forem orar, seja na expressão que o Espírito Santo colocar no seu coração, eles devem colocar-se em oração dependentes, como pessoas dependentes. É tanto que ele diz: venha a nós o teu reino. O que é o teu reino? É domínio, é governo. Venha a nós o teu reino, ou seja, domina sobre nós. Ele diz: seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Veja bem, assim como no céu a tua vontade é reconhecida e predomina o universo, a eternidade, a tua morada eterna, aonde os anjos te adoram, assim como a tua vontade é lá, seja aqui também sobre nós. Ou seja, Jesus começa a mostrar aos discípulos que eles precisam reconhecer a soberania de Deus e que eles são dependentes dessa soberania para poder ser alcançados, não é, pela misericórdia de Deus. E o discipulador precisa levar o novo crente a reconhecer isso.
Nós não podemos determinar nada, apenas nós pedimos, nós suplicamos a Deus. E quando nós suplicamos com humildade, é possível sim, se está dentro da vontade de Deus, a gente ser contemplado com a sua eterna misericórdia. Então, entre as coisas prioritárias que devem ser ensinadas no discipulado está a oração bíblica, ensinar os novos crentes a orar biblicamente. Em um outro momento, vem a mordomia cristã, do tempo, dos talentos pessoais e das finanças. Nós encontramos isso em Mateus capítulo 3, 8 a 10, Levítico 27 e verso 30, e todo o capítulo 9 da segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Lá vai ensinar, em todos esses textos citados, eles vão ensinar sobre a mordomia cristã. E o que é a mordomia cristã? A mordomia tem a ver com uma boa administração daquilo que Deus nos deu. A palavra mordomia tem a ver com mordomo. E o que é o mordomo? Mordomo é uma pessoa que não tem nada, apenas ele cuida daquilo que é do seu senhor. É o mordomo. Ele precisa administrar com cuidado, com muita atenção, porque o seu senhor o confiou em suas mãos administrar um bem que não pertence a ele. E aqui nesses textos que a gente leu, eles tratam exatamente sobre a mordomia. E essa mordomia envolve o nosso tempo. A gente precisa administrar bem o nosso tempo. Nosso tempo, a gente tem que ter o tempo para trabalhar, ter o tempo para estudar, ter o tempo para cuidar da família, cuidar dos nossos afazeres, mas precisamos nesse tempo também servir a Deus, glorificar a Deus, adorar a Deus, estar no culto, lendo a Bíblia, orando, jejuando, ou seja, cuidando daquilo que é pertencente à alma. Depois vem os talentos pessoais. Talentos são capacidades que o indivíduo nasce com eles, não é? Ou com elas, né? São capacidades que vêm, é inerente do indivíduo, e quando ele vai crescendo, vai se desenvolvendo, sua sabedoria, esses talentos vai fazendo ele sábio, inteligente, e muito se sobressai entre tantas pessoas. Precisa administrar isso, usar os seus talentos, suas capacidades mentais, intelectuais, financeiras, como nós vamos ver daqui um pouco, deve usar isso para os meios necessários e também para glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Aí depois vem a mordomia em relação aos bens, ou seja, os bens, as finanças. Nós devemos dar graça a Deus por todas as finanças que Deus tem nos dado, usar elas com sabedoria para manutenção da nossa família, para o nosso bem-estar, mas nós devemos também ter na mente que nós precisamos contribuir com a obra de Deus, porque nesse momento, não é? As construções de templo, a conta de água, a conta de energia, os missionários que estão nos campos de missões, tudo isso é exatamente com a contribuição honesta, justa que nós fazemos na obra de Deus. E o discipulador precisa tratar desse assunto também, que é de suma importância. Muito bem, por hoje nós estamos encerrando este assunto, mas, como eu disse no dia de ontem, digo de novo, nós vamos seguir ainda falando dessas coisas importantes e prioritárias que devem ser ensinadas no discipulado cristão. Amanhã a gente volta a tratar desse assunto, se Deus quiser. E eu quero, mais uma vez, estar orando por você e por toda a sua família. E você pode orar de onde você está. E com certeza o Senhor vai nos ouvir. Você crê nisso? Vamos então orar. Querido Deus e Pai, em cuja presença nós estamos, a nossa gratidão por tudo que tens nos dado. Eu te agradeço pela noite que passou, o sono reparador. Te agradeço poder falar a tua palavra e te peço, Senhor, todos que ouvirem este vídeo, Senhor, escutar esta palavra, ministra aos seus corações
a tua bênção. Meu Deus, os teus filhos, aqueles que estão levantando agora para o trabalho, dá-lhes, Senhor, um dia promissor, os que volta depois de uma noite de labuta, dá-lhes um sono reparador. Abençoa todas as famílias, abençoa toda a tua igreja na terra. Deus, eu te peço por todos aqueles que estão necessitando de um trabalhar teu, Senhor. Seja onde estiver e qual seja o problema que estão passando, seja qual for, Espírito Santo, leva-lhes consolação, conforme tu sabes fazer na vida dos que em ti esperam. Eu te peço, Senhor, no santo nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e família. Compartilhe o vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Até o próximo, se Deus quiser. Não esqueça, vamos voltar, ainda temos muito o que falar sobre esse tema que nós estamos falando. O tema geral é o discipulado cristão, mas tem os seus subtemas que nós estamos tratando, como é o caso aqui. Assuntos prioritários que devem ser ensinados no discipulado cristão. E sobre esse assunto ainda temos alguns momentos que vamos estar meditando. E eu não quero que você perca esse raciocínio, tá bom? Deus abençoe, até o próximo, se Deus quiser.